Nossa, o finalzinho é muito bom. Uai, isso E eu é coisa. colocar aquela Na IDB você pode ser abençoado. Não, meu irmão, você tem Não. dúvida? Na IDB você pode. Você tem que formar um Ah, final assim. é Como que eu que ia fala? partir pro Ele tá gravando o os pessoal bastidores. mais melancólico. Eu ia falar assim. Fala, crente! Não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, eu não sei se é boa noite, mas espero que você esteja bem. Estamos aqui para o segundo episódio dessa saga, dessa odisseia chamada IDB Pod. Nós estamos hoje para conversar com alguém que é muito importante para as nossas vidas, para os nossos dias, para a nossa trajetória. Aquela que o Senhor colocou em nossas vidas para nos pastorear. Talvez não seja tão comum você ouvir sobre pastoreio feminino, mas eu quero apresentar a vocês agora, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, a vocês, pastora Rosângela Pereira. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Então, se apresente para o nosso pequeno público de 2 pessoas. Nossa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei, paz do Senhor. Meu nome é Rosângela Pereira de Souza Reis. Sou casada há quase 25 anos com o mesmo marido. Glória a Deus por isso. Tenho 3 filhas, tenho 2 netos. Estou à frente da obra do ministério por volta aí desde o 2002, onde o Senhor começou realmente a me trazer essa questão de cuidar de vidas, de pessoas, de não só na área do pastoreio, ele foi depois, mas de trabalhar numa célula, de aconselhamento, de liderar mulheres, de trabalhar com uma equipe de louvor. Então tudo começou aí aos poucos. E aqui estamos, com 43 anos já de idade, um pouquinho de experiência, mas aprendendo a cada dia para a glória de Deus. Isso é importante. Já de antemão, né? Você disse sobre 2002, então tem 22 anos que você entende ser vocacionada a cuidar de pessoas, né? Não necessariamente pastoreando. E da minha idade um pouco mais para baixo, assim, pessoas mais novas, tem sempre uma discussão acerca de como entender o que é chamado ou como entender qual é a sua vocação dentro de um chamado. Particularmente, eu entendo que o chamado para toda a humanidade é a salvação. O Senhor nos chama a ser salvos. A questão de função, ele divide como lhe apraz. Mas a ideia, então, é entender quando e como a senhora entendeu o que é chamado, nesse sentido. No sentido do pastoreio, Da liderança em si, ou foi com o tempo? Porque todo mundo tem aquela fala assim, a dor do chamado, o quanto é forjado para ser chamado, né? eu acredito, existe certos textos da palavra do Senhor que eles são chave Uhum. sobre a vida da gente e que traz essa certeza do ministério, hoje, olhando para hoje. Então, quando a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, hoje com 22 anos de ministério, dá para se entender que tudo a qual, desde a trajetória que eu comecei, que eu disse, eis-me aqui, né, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu ouvi as primeiras palavras proféticas, profecias, mesmo sem não entender, que eu participei dos primeiros círculos de oração, do batismo no Espírito Santo, eu posso afirmar que o próprio Deus que chama é o próprio Deus que nos leva a caminhar por essa via do chamado, mesmo na nossa inocência, de não sabermos que estamos caminhando para o chamado, nós estamos caminhando. Desde quando dissemos, eis-me aqui, porque eu sempre digo, não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas sim dar uma resposta ao chamado que ele, nem todo mundo, é claro que dá uma resposta. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, acredito que quando se diz poucos escolhidos, às vezes as pessoas levam como um Deus que está fazendo a acepção. E Deus não faz acepção de pessoas de maneira nenhuma. Poucos são escolhidos por quê? Porque apenas poucos dão uma resposta a esse chamado que Deus trouxe realmente para a vida da pessoa. É quase uma complementação daquele versículo, né? É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, Sim. segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito. Mas de forma clara e evidente, assim, quando que caiu a ficha? Quando a senhora entendeu, por exemplo, assim, eu vou pastorear?
Tipo assim, deixa eu tentar deixar mais claro. Porque assim, existe um momento da vida em que a pessoa entende, não, eu fui vocacionado pra isso. Cai a ficha. Literalmente, eu fui chamado pra isso. Teve uma situação em específico que você olha assim e fala assim, pô, foi isso aqui que aconteceu. Aqui, nesse dia. Foi em 2008, 2008. quando eu pastorei a primeira igreja em São Félix do Araguaia, né? Por quê? Porque havia uma situação vivida em 2003, 2004, mais ou menos, quando foi a primeira vez que eu recebi esse nome. Ah, você foi ungida pastora, você foi chamada pastora. Porque eu liderava células, então a gente levou muitas mulheres ao encontro e tinha toda aquela abordagem, né, para realmente de evangelismo. Logo se veio essa questão e eu fui realmente ungida e o óleo, né, de unção caiu sobre a minha vida, mas aí nós teremos que voltar a um testemunho que não é muito bom de se contar, mas é uma experiência que eu vivi. Se a senhora quiser contar, fica à vontade. Porque eu, particularmente, vivi esse testemunho como telespectador. E eu acho, assim, eu sempre brinco, né? Pra quem não sabe, ela é a minha pastora. Ela me pastoreia, ela tem esse privilégio. Ó, não Nossa. discordo, não. Mas brincadeiras à parte, e a gente não tem uma trajetória tão distante, apesar da diferença de idade, mas a gente viveu isso, né? Eu vi isso bastante. Mas se a senhora quiser contar, fica à vontade. Porque assim, se hoje é difícil o pastoreio feminino, eu quero entender quão difícil era em 2002, 2003. Porque a denominação que a gente congregava, ela era muito achincalhada na cidade, né? Pela forma que a gente cantava, pela forma que a gente adorava o Senhor, bater palma era errado, né? Toda essa Sim. situação. Então vamos imaginar em 2003 a senhora sendo levantada pastora. Qual a primeira impressão? Qual que é o primeiro baque do pastoreio feminino na primeira década do século XXI? A realidade, eu não estava na Igreja de Deus no Brasil, eu estava em outra denominação. E, e como eu liderava a célula, como eu disse, então fungi da pastora. E com a questão, não uma pastora de presidente local, uma pastora auxiliar do meu pastor a qual eu servia, né? E por algumas situações que veio acontecer, tanto na minha vida pessoal, como também no ministério que eu estava, né? E eu acabei entrando em algumas questões e por essa via eu acabei até entrando em depressão dentro do próprio ministério da igreja. E nisso era uma pessoa. E nessa época eu me entregava demais, demais. Não que eu não me entregue hoje, mas era uma época assim de muito fanatismo até da minha parte, aonde hoje eu entendo, né? Aonde para mim tudo era o ministério. Mais importante do que Hoje, a família, né, né? até mais do que a família. Então, hoje é claro que eu tenho outra visão sobre isso. Então, eu era muito focada. Então, diante de algumas crises que não venho aqui a mencionar, porque eu acho que não vai trazer edificação nenhuma, o próprio ministério e a liderança que estava sobre a gente naquela época entende, antes de um ano que eu recebi essa unção, eles entendem que eu não seria mais pastora, que eu seria desungida pastora. É, é, Aí é onde muita gente dá um estalo na mente porque não consegue entender. é que na verdade, assim, né? Aquela história de unção não pode ser revogada. Mas o termo, na época, eu era muito novo, eu lembro certinho a pessoa que estava orando pela senhora, a qual também eu tenho muito respeito. Ele disse o seguinte: não é que nós estamos retirando a unção de Deus sobre a vida dela, mas nós estamos destituindo ela do cargo de pastor, entendeu? Voltar um degrau para depois ela continuar caminhando. Isso marcou muito, eu tinha por volta de 8 anos de idade. E eu nunca entendi muito bem essa situação. Mas é como a senhora disse no começo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E por falar nisso, o propósito do Senhor é algo interessante, porque ele faz uma promessa e ele não se preocupa com um tempo de cumprimento, porque ele é atemporal. Então, por exemplo, em 2002, talvez ele tenha feito uma promessa no ato da conversão. Mas hoje nós estamos em 2024 e existem coisas que a senhora está vivendo de profecias de 2002. Acredito. 22 anos de diferença. Só que esse tempo, para o Senhor, não é nada. A sua depressão, literalmente, não foi nada. Sei que foi dolorido, né? Mas serviu muito mais para que você entenda que Deus é forte do que Deus estivesse esperando você se preparar. Em 2002, ele já estava em 2024.
e falando assim, olha, eu tô aqui para te entregar certas bênçãos, né? Isso é interessante. Tá, mas pra gente voltar à situação de pastoreio feminino, quais as principais barreiras que a senhora enfrentou na sociedade? Como que a sociedade te enxergava? Porque Mas no interior, como a gente tem que, como eu acabei contando essa história, nós temos que pegar o pivô dela. pode Porque voltar à a vontade. outra pergunta era, quando você entendeu que realmente você tinha Sim. chamado para pastorear, não é isso? É quando caiu a ficha, a senhora falou Quando caiu a 2008, né? ficha. Então, como eu estava dizendo, em 2003, 2004 eu fui ungida, talvez desungida nessa parte aí, entre até 2005. Desculpa, 2000, ela foi desungida. E aí, é claro, e passei por muitas situações que não vem mencionar, mas quando Deus realmente, a conversão dos meus pais na igreja de Deus, através da pessoa da pastora Ivani, a qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela, e meus pais se converteram. Então, meu pai, eu venho de uma família extremamente católica, um catolicismo muito forte, romano. Então, a conversão do meu pai foi algo que mexeu muito na estrutura nossa. Então, enfrentando essas crises, passando por tudo, chega um momento que a gente tende que ficar mais perto de família. Então, foi Sim. quando a minha saída desse ministério para ir para a Igreja de Deus. Eu fui para a Igreja de Deus em 2007. Eu me lembro, inclusive, foi em agosto de 2007. Só que eu não fiquei nenhum ano no Alto Boa Vista da Igreja de Deus, porque meu esposo, a gente resolveu ir embora para São Félix para abrir uma lanchonete. Nisso, indo para São Félix, veio essa questão de abrir uma célula na área da minha casa, um ponto de pregação, que seria da Igreja de Deus. E eu disse para o meu pastor, na época, que, ó, eu vou começar aqui, quando tiver muita gente, vocês mandam um pastor? E eles sempre dizem que vai Vai mandar mandar. pastor, mas eles não mandam, tá? A gente tem relatos de que várias igrejas eles iriam mandar pastor, aí de repente falou assim, não, mas o pastor já tá aí. E aí, Bom Jesus do Araguaia, São Félix do Araguaia, o próprio pastor Marcelo era para ficar 2 anos só aqui, ficou 13, alguma coisa assim. Então, foi isso que aconteceu. E aí, eu me lembro que a gente começou esse ponto de pregação em setembro, quando foi em novembro, no dia 22 de novembro, isso, dia 22 de novembro, nós fizemos uma cruzada evangelística para apresentar realmente a Igreja de Deus no Brasil, em São Félix. Né? E nesse momento já tinha toda aquela situação, o pastor veio, meu supervisor veio, meu pastor do Alphaville também veio, o bispo Marcilei Matos também, que a gente respeita muito, meu supervisor, que até hoje é o bispo Gasparino Gregório. Então, assim, e aí nessa cruzada, diante de todo São Félix do Araguaia e várias igrejas que ali estavam, pastores que a gente tinha convidado, eles me ungiram a pastora. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Então, em 2008, dia 22 de novembro de 2008, caiu aquele óleo sobre a minha cabeça, né? E eles empossaram e disseram que a pastora da Igreja de Deus, São Félix do Araguaia, aquele momento, as lágrimas rolam mesmo, porque passa um filme todo de toda a Nossa. trajetória, de toda a humilhação que você viveu, de todas as marcas que você sofreu, e é Deus ali testificando e dizendo, né? Dons e chamados são irrevogáveis. Quem te chamou não foi o homem, sou eu. Então, uma experiência extraordinária. Foi muito bonito para mim. E ali naquele momento caiu a ficha. Eu nasci para ser pastora. De todo lado que eu nasci para ser É, pastora. pela segunda vez, né? No período de 5 anos. Sim, foi nesse período também que a senhora teve o trauma familiar da perca da sua irmã, né? Sim, Foi nessa aí por mesma. que que eu gravo datas? Porque dia 22 eu fui ungida. E no dia 23 de novembro, que foi no domingo, a minha irmã faleceu. E deixou 3 filhos, um de 3 anos, um de 9 e uma de 11 anos. Então, minha irmã faleceu de acidente. Então, assim, não esperávamos como família, ninguém esperava. E, inclusive, foi o bispo Marcilei que me ligou para me contar. Isso ela tinha sumido depois das 6 da tarde, ninguém sabia. Quando foram encontrar o corpo, já tinha mais de 11 horas, 23 horas da noite, e ele me ligou. E aquilo dali foi assim, foi algo muito triste, foi uma marca muito ruim,
porque naquele momento minha estrutura abalou inteira, por mais que eu estava feliz, tinha um povo ali que me amava, a igreja estava rompendo, esse lado família, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, isso, e eu comecei a orar, e chorava diante de Deus, eu dizia para Deus que eu queria vir embora, eu queria vir embora. Então, assim, são situações por isso que eu gravo datas, porque foi um momento muito difícil. É que na verdade anda lado a lado, né? Da mesma forma que o amor e o ódio eles andam lado a lado, a tristeza, a euforia e a alegria eles andam em conjunto, né? E particularmente eu lembro também do que aconteceu. A senhora estava em São Félix, eu ainda não congregava na Igreja de Deus, congregava em outra denominação também. E aí eu lembro que aconteceu esse fato e a gente não sabia muito bem como proceder. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então você viu seu pai, seu Rosalvo, muito mal que ele tava. E a gente, que ele é um fundador da cidade, as pessoas têm enorme respeito e carinho. Então ele tava muito mal e a gente não sabia como lidar, porque um pai literalmente não nasceu para enterrar um filho. Sim. Então é essa situação, né? Mas é aquela velha história, vamos voltar de novo no texto. Tudo, literalmente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos essas marcas. Então, qual que são as importâncias dessas marcas para a senhora continuar pastoreando depois de 22 anos, né? Porque agora, a cicatriz que a senhora passa, vou falar de uma experiência particular que a senhora virou para mim e falou assim, não, Eric, eu já passei por isso. Algumas várias vezes, né? Você também vai passar, fica tranquilo. E fica parecendo que eu sou a pessoa que não passa, fica parecendo, pô, mas por que que ela fala isso? Né? Porque a dor do momento de descobrir, particularmente, de descobrir que uma pessoa pode literalmente fazer maldade contra a outra de forma premeditada, e talvez tenha sido o pior, seja ruim, é dolorido pensar isso. Mas agora, essa dor não é tão grande quanto as outras dores que a senhora passou. Não, De rejeição, de humilhação, não, de... Não mesmo. não mesmo. A conta que ela tá falando é tipo assim, isso é pequenininho, cara. Você tá vendo coisa pouca agora. Mas, tipo assim, Faltaria tempo para falar, daria um livro, eu sempre digo. escreve. Eu digo que eu vou escrever um livro, depois de 50 anos eu vou ter um livro. Ixi, E esse livro vai se chamar As Marcas de um Chamado. nossa. Com 40, Moisés foi chamado, né? 40 anos depois no deserto, com 80 anos. Mas sobre igreja, né? A senhora pastoreou quantos anos em São Félix? E qual a sua maior lembrança da cidade de São Félix quanto à igreja? Porque foi muito rápido. Foi 7 anos e meio. Não o tempo, mas foi muito rápido o crescimento. Foi 7 anos e meio e São Félix foi começado do zero, como eu disse, na área da casa. E da área da casa não coubia mais. Minha área ficou pequena, então eu ligo para o escritório regional, para meus pastores e peço um ponto que eles alugassem. E aluga-se um ponto. Foi quando a gente faz a cruzada e vai direto para o ponto. E aquele ponto agora começa a ficar pequeno, porque realmente no período de um ano de Igreja de Deus em São Félix, o crescimento dela foi muito extraordinário. E também não só extraordinário, mas para mim assustador, porque eu recém-chegada no Ministério de Pastoreio, primeira igreja, me vendo com quase 60 jovens numa igreja, alguns poucos irmãos que trabalhavam na liderança. Então, assim, foi um desafio tão grande para manter as pessoas, algumas pessoas, e mantemos alguns, é claro que alguns foram, É, por falta dessa questão da liderança, que é muito importante, porque pastor não pastoreia sozinho. É isso. algo que a gente deixa bem claro, pastor nunca pastoreia sozinho. Ninguém, Deus não chamou ninguém para ser sozinho. A gente trabalha com uma liderança, com uma equipe de homens e mulheres que, primeiramente, são chamados por Deus, segundo, confiam naquilo que Deus nos confiou. É, Então, o coração deles se alinha com o coração do pastor e a obra de Deus rompe, caminhando. cresce. Então, assim, mais uma coisa que foi para mim algo extraordinário em São Félix, eu vivo muito milagres. Eu tenho, assim, testemunhos de muitos milagres. Eu tive muitas dores, que tem coisas que não dá nem para mencionar, mas o milagre maior foi a compra do prédio de São Félix. Porque, assim, a compra do prédio, ele foi algo que a gente não esperava. Então, como o ponto de aluguel já não comportava, Deus criou uma situação. E uma situação que muita gente até hoje fica sem entender, porque assim, foi um índio no escritório regional
conversar com o nosso supervisor regional, falando que havia uma aldeia de índio que queria se unir com a Igreja de Deus. Isso lá em Goiânia. E aí o nosso supervisor na época era o bispo José Quirino. Isso, E o apaixonado por abrir uma igreja. e o nosso supervisor nacional era o Silvio. Silvio Ribeiro. E o bispo Quirino, quem conhece, sabe que ele é um apóstolo hoje da geração. Abriu várias igrejas, ele ama almas, né? E então, assim, índio, né, uma obra missionária extraordinária. E quando ele mencionou para o supervisor nacional, ele falou: não, marca o dia, eu quero ir também conhecer essa aldeia. Então, assim, isso aqui é muito interessante, porque a gente vê o agir de Deus numa situação que. Então, assim, lá em São Félix, aí o meu pastor me liga e fala: olha, o supervisor regional e o nacional da Igreja de Deus vai fazer uma visita para vocês aí em São Félix, porque eles vão conhecer uma aldeia, tal dia está marcado. Eu não me lembro, mas era o mês de julho, e domingo, 8 horas da manhã, o cacique disse que pegava eles lá, na beira do rio. Então, nesse momento, eu falei: tá bom, vou preparar um culto e tal. A minha mãe, que é uma grande mulher de Deus, que é um pilar na área de intercessão e oração do meu ministério, que é a irmã Conceição Pereira, ela me liga e me pergunta o que eu estava fazendo para receber o supervisor. Eu falei: vamos fazer um culto aqui. Ela falou: Rosângela, você sabe o que é um supervisor? Agora você pensa, eu devia ter o quê? Uns 27 anos? Mais ou menos. 28 por aí. Eu nem sabia o que era um supervisor nacional. Então, quando ela abre a boca e diz para mim: você sabe o presidente da República do Brasil? Sei. É tipo assim, ele é o supervisor nacional de toda a Igreja de Deus. Aí meu coração Dá aquela começou. acelerada, né? Aí eu disse: meu Deus, então o homem é muito importante. Aí ela falou: você precisa fazer algo para honrar a chegada deles e tal. E eu tenho essas cartas até hoje escritas Amém. pelas mãos da minha mãe. Acredito que foi de 3 a 4 folhas. E nessas 4 folhas ela colocou ínter por ínter como eu deveria fazer para receber os supervisores lá em São Félix. Em tudo que você pensar sobre hospedagem, alimentação, ela foi para lá para ajudar, para fazer pão de queijo caseiro, fazer frango caipira para Ai, eles. do céu. Então, assim, eu tinha muito menino na igreja de São Félix, muitos jovens. Sim. E muitos nem moto tinha, a gente não tinha carro, a gente tinha bicicleta. Eu mesmo não tinha, acho que eu tinha uma bis na época. Ou era uma bicicleta, não me lembro. Era uma Só que os bis. jovens, assim, eles eram muito animados, porque jovens são animados, ele traz vida para a igreja, né? E aí vamos fazer, aí fizemos uma faixa, colocamos em frente ao Banco do Brasil, a Igreja de Deus em São Félix tem a honra de receber os supervisores e tal, tal, né? Aí eu falei pro bispo Gasparinho: quando você chegar em São Félix, você nos avisa, nós queremos receber vocês lá na porta. Nessa época não tinha Quando? internet, né? Talvez o Não pessoal tinha não que tinha ligar. celular, não tinha nada. Não, tinha que ligar, era aqueles Nokiazinhos, as Nokia. Era o tijolinho, assim. Esse aí mesmo. Aí ele ligou: os anjos, nós estamos na entrada da cidade, nós arrumou esses meninos e fomos para lá. Quando nós chegamos de bicicleta, então eles já estavam de frente à faixa, tirando fotos, supervisores. E aí nós fizemos aquela, como que pode dizer? Carreata não era? Recepção. Bicicleta. Não, motociata também não. Não. Bicicleta. Tipo, você Ciclismo. Alguma coisa assim, passeio ciclístico. E eles, né? E aí tava uma moto, nós pagamos a propaganda, a moto com carro de som, já convidando o povo pro culto à noite. Então fizemos toda aquela movimentação e tal, foi no sábado isso. Sábado à noite teve um culto, as pessoas, inclusive, estavam todas pro lado de fora, muita gente, porque encheu de gente, eles viram a necessidade, então as pessoas estavam de fora mesmo, tinha algumas que ficavam nas ruas, né? E o culto foi daquele jeito, abençoado, foi maravilhoso. Aí tá, e aí no outro dia de manhã o cacique para buscar eles, né? A gente vai lá para esperar esse cacique. Cadê o cacique? O cacique não Dessa história eu não apareceu sabia. até Dessa história eu não hoje. sabia. Dessa história eu não sabia. Rapaz, Deus, literalmente, Deus sabe o que faz. Deus é extraordinário. A gente nunca pode realmente colocar Deus em uma caixa de sapato e subestimar o poder E a forma dele agir, né? e a maneira dele agir. Não, pra senhora ter uma noção, eu tava conversando com o Cauã, o nosso diretor, editor, barra tudo que necessário. Ele falou assim: cara, tu não conhece a Igreja de Deus? Vou te mostrar agora.
Aí eu mostrei pra ele o vídeo da nossa igreja aqui em Alto Boa Vista. Mostrei, tem um vídeo da igreja de São Félix lá, que é a Alicia, né, a irmã da pastora Lucélia hoje lá, cantando pagode, e os Sim, meninos lá tinha um tocando. grupo de pagode, Sim, Ministério tinha lá. Aliança. Isso, daí o pessoal tocando pagode, daí tinha um vídeo lá mostrando os meninos e as meninas. Aí o vídeo do. Cara, pra mim, eu preciso citar esse nome. O Ivo foi a primeira vez que eu vi alguém tocando violão daquela forma, e eu vi o Ivo assim, e Cantava cantava Fernandinho como ninguém. isso. Então a gente via assim de longe, né? Também criança, já partindo para adolescência, o crescimento exponencial. E hoje perceber que Deus agiu dessa forma a ponto de levar um índio lá para pedir uma igreja na aldeia, depois do cacique não aparecer, e assim, né? Depois a senhora vai contar o desenrolar da compra do templo, é interessantíssimo. É igual a compra do carro também, né? Mas. A gente não esperava que era um golpe, né? Mas a realidade era um golpe. Esse cacique se apresentou no escritório regional e, inclusive, supervisor, chegou a dar acho que R$ 300 na época para ele, Nossa. ajudou ele financeiramente, porque ele contou toda uma história, teve toda uma abordagem. E o bispo querido, como nós estávamos falando, tem um coração Sim. lindo sobre respeito de abrir igreja, sobre almas, e ele entendeu, mas a realidade era Deus usando toda uma situação para abençoar aquela igreja ali em São Félix. E que estávamos tão longe deles, né? Se bem pensar. Nunca na minha vida imaginei receber a supervisão, a regional você recebe, mas a nacional numa igreja é muito Início de difícil. trabalho, né? E nem início de trabalho, porque Isso. nós estávamos falando de uma igreja que em setembro faria um ano, e eles foram em julho. Urra. Então nós estamos falando de. Eles chegaram ali com o quê? Meses, né? 9 meses De por aí. gestação, aí já começou já. Então, assim, a igreja, naquele ápice do crescimento dela, nós fomos almoçar no restaurante fluvial, levei eles no Solar das Águas, aquela época que era num barco, e vim com um ofício para eles, requerindo para eles que eu precisava de um lugar maior, que é claro que estava na lista da minha mãe, irmã Conceição. É, Ela sempre fala para mim até hoje, Rosângela, não se fala por boca. Cadê o papel? Cadê o escrito? isso. Então eu vim a eles e coloquei a necessidade, como eles viram o culto e viram as necessidades, resumidamente eles entenderam que realmente nós precisávamos de um templo maior. E aí eu coloquei a situação, nós temos um lote que pode comprar, só que nós não temos dinheiro para construir. A entrada da igreja é pouca, é muito menino, muitas jovens e jovens que naquela época não trabalhavam, até mesmo que era, né, que não era uma demanda grande naquela época, jovens, certos jovens e adolescentes estão na área de trabalho como está hoje. Naquela época não era muito, e hoje é maior. Então eles entendem que precisariam alugar um templo. Só que existia um lugar onde uma igreja congregava que Essa estava à história venda. também é boa. Que estava à venda. E aí eles falou quanto que é. Aí vamos na casa da Da proprietária, né? saudosa Marta, que já faleceu, e ela fala, não, realmente eu quero vender e tal, 35 mil, parece que na época, né? Que hoje para nós é de graça, mas naquela época era um dinheiro. E ela falou assim, só que a igreja que congrega lá tem o direito, então eu vou estar oferecendo para eles, mas eu quero vender. Então, o prazo foi o seguinte: eles foram lá, o supervisor, olharam, gostaram, falou assim: ó, isso aqui vai dar para vocês congregar um bom tempo, futuramente depois vocês, né, sobe o telhado, que antigamente, antes lá, era uma danceteria. Uhum. Até esqueci o nome, Valdos Danceteria, né? Então, assim, e no prazo de 30 dias, aquela igreja, né, organizou tudo para comprar. Só um pouquinho. Essa denominação, não os pastores dela nem nada, é a mesma denominação que ungiu e desungiu essa pastora que aqui vos falo. Então, o mundo, ele não é grande, ele não gira, Ele ele literalmente capota. capota. E aí, prossegue a história que agora vem o melhor, o grande finale. Essa é a situação. Eu falei que dava livro. Então, assim, a igreja que estava congregando lá era a denominação que eu congregava antes. Então, assim, só que não tinha nada a ver, inclusive, com a pastora que era de lá, inclusive era uma conhecida minha, uma pessoa que eu admiro muito.
Nossa. Nada a ver com os membros de lá também. Sim. E isso não foi algo que nós, como Igreja de Deus, também arquitetamos ou projetamos, ou, isso é um sentimento de vingança. Não. Foi uma situação que Deus foi trazendo mesmo. Tínhamos necessidade, estava à venda, era um preço que, né, que cabia no orçamento do História Regional e Nacional, que era eles que iriam. E, resumidamente, no prazo de 30 dias, eles realmente iam comprar e tudo, mas não deu certo. E, e isso aconteceu o quê? No dia 31 de agosto Ela é de 22 de de dois novembro. mil e nove. Já 2 anos. Então, 31 de agosto era o prazo final. Então, como nós já tínhamos, né, dia 30 vencia, então 31, né, eles já tinham desocupado, então nós tivemos apenas 6 dias para pintar toda a estrutura do prédio, para orar dentro do prédio, fazer as campanhas de oração, porque nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2009 era o aniversário de um ano da Igreja de Deus de São Félix, e nós tínhamos que ir um grande congresso lá. E aí já foi lá no Templo Novo, né? Que ainda piso queimado. Lembro bastante. Então eu não posso dizer se, diante de todos os prédios que tinha naquela cidade, por que aquele prédio? A gente não pode dizer se foi mais. Igual da parte da gente não foi, mas pode ser também uma justificação da parte do Senhor. Sim, Porque, assim, biblicamente falando, como eu disse, nada a ver com o ministério, porque é um ministério que eu respeito e honro demais. sim. Não vou expor o nome realmente por questão A ética, né? de ética, mas um ministério que eu tenho um carinho muito grande porque eu aprendi muita coisa lá. Então eu não posso esquecer e nem cuspir no prato que eu comi. Eu aprendi muita coisa boa lá. Eu aprendi a área de adoração, Sim. intercessão, jejum, muito Uhum. lá, muito, muito. Tive pastores extraordinários, mas aconteceu toda essa situação e eu hoje entendo que isso foi uma justificação da parte de Deus. Porque realmente Deus tinha um chamado para mim naquela época. Eu poderia, talvez, em 2003, começar ele, né? Mas aprove o Senhor que eu vim começar em 2008. É engraçado isso, né? Porque as coisas parecem não tão claras assim. De fora, de longe toda a serra é azul. Não tão claras tanto no início, mas clareia muito quando a senhora vai. E tem a questão da decisão de ir. A senhora vai e começa esse trabalho não na intenção de mantê-lo, mas na intenção de preparar o caminho para que outra pessoa viesse. E a testificação de que era realmente o chamado da senhora e o propósito da senhora estava no lugar certo, no momento certo, é que num prazo de 1 ano as coisas encaixaram de tal forma que a igreja cresceu, a igreja não coube na sua casa, não coube no templo alugado, e um índio que era para dar um golpe fez com que o supervisor regional e nacional tivessem na cidade de Foi o São melhor Félix. investimento de história regional, R$ 300 na vida daquele índio, hein? É, Bênção de Deus. várias pessoas foram O alcançadas. templo está lá até Tá lá hoje, até né? hoje reformado, já com outra Mas estrutura. eu também não posso esquecer de uma pessoa que foi muito importante para o crescimento da Igreja de São Félix, que foi minha irmã, por parte de pai, que é minha irmã Roseli, né? É, Qual eu chamo ela de Maninha. Ela era a mulher samaritana de São Félix. Ela convidava toda a cidade para estar no de culto. bicicleta, né? E ela andava para todo lado e convidava. Então ela foi um. E ela, às vezes, a gente ia fazer caminhada e tudo, um exercício mesmo, e a gente passava. Isso eu me lembro até hoje. Inclusive, eu repreendi ela. A gente passava em frente do templo da igreja que estava congregando e ela olhava para o templo e virava para mim e dizia assim: Eu não sei, eu sinto, nós vamos congregar aqui dentro. Eu falava: Minha irmã, não fala isso não, misericórdia, respeita os irmãos da igreja. É, né? Só que a realidade, o próprio Deus às vezes já estava falando com ela, mas eu jamais, na minha mentalidade, imaginei um dia que a Igreja de Deus compraria aquele prédio, que a gente congregaria ali. Hoje é claro que já tem toda uma estrutura lá, já tirou aquele barracão, porque era um barracãozão, né? Levantou, forrou, Sim, tá uma cobriu. outra Hoje a estrutura. pastora Lucélia, que está lá, inclusive, que foi uma discípula na fé que ficou. E eu acho isso extraordinário também. Deixar pessoas, né? A senhora citou 3 pessoas, né? Na verdade, 4. Eu citei a questão da sua irmã, você citou a conversão do seu pai e da sua mãe, e você citou a importância da sua irmã, que você chama de maninha lá em São Félix.
A senhora não vem de um lar cristão. A senhora já deixou claro isso, citando a questão da conversão do seu pai e da sua mãe. Mas qual a importância da sua família no seu ministério, no seu chamado? Qual a relevância deles? Vou melhorar. Qual a relevância dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos e da sua família, do seu esposo e das suas 3 filhas? Nos dias de hoje, Nos dias de hoje, no decorrer do tempo, todos os instantes. eu acredito hoje que a família é o primeiro ministério. Ele é o pilar de tudo. Qualquer pastor que não tem uma família talvez bem estruturada, ele com certeza não terá um ministério bem estruturado. Importante. É claro que no início eu não tinha essa cabeça. Chocamos demais. Meu pai já dorme no Senhor, né? Inclusive, mas deixa para outra coisa, foi uma morte bem interessante, algo que ele já sabia, então assim, foi algo que ele queria, ele deixava bem claro que ele não tinha mais nada para fazer na terra, então ele partiu muito em paz. Amém. Isso para nós foi muito gratificante. E como eu disse sobre a minha mãe é uma intercessora até hoje, muito grande, do meu ministério, não só do meu ministério, mas da própria Igreja de Deus, de demais ministérios, pastores e os familiares. Ela é uma intercessora, é uma mulher de oração, né? Então, assim, eu tenho meu esposo, a gente deve ter, como eu disse, quase 25 anos hoje. A minha filha mais velha, que não é do meu atual esposo, que foi uma outra situação antes de eu conhecer a Cristo, né? Mas que considera ele como pai. Ela tem 27 anos hoje e a Valéria tem 23 anos e a Sara Vitória tem 13 anos. Diferença ainda de 10 anos. Então, assim, as meninas, meu esposo, ele é uma bênção de Deus no meu ministério. Eu não tenho o que reclamar do Valdemar. Amém. Apesar, assim, que muita gente pergunta, porque é um assunto polêmico, porque a minha vida, eu tenho uma amiga que sempre diz para mim, que ela diz que meu caso é atípico. Ela fala assim, não, é único, né? Tem um irmão que da igreja, ele diz assim, nem vem a pastora falar porque ninguém consegue ir contra a senhora, essas coisas que a senhora fala, Ah, porque assim, é porque as coisas que acontecem na minha vida são coisas únicas, não se talvez na você minha vida. tiver uma história ruim pra contar pra ela, ela vai ter sempre uma pior. Vai ter sempre Mas o lado bom da história é que mesmo tendo uma história pior, que talvez que a do outro, eu vou dar também um conselho, né? Um o conselho de ensinamento. como eu venci, que a gente Isso. vence, eu venci todas as coisas, né? O meu esposo, ele foi criado dentro de um lar cristão, realmente. O meu sogro e minha sogra são cristãos, né? Só que o meu sogro veio converter depois de 20 anos que a minha sogra já era Congregava, cristã. né? Isso. Mas o meu esposo, conta-se que até seus 13, 14 anos na sua adolescência, ele frequentava a igreja, né? Então, meu esposo, e na época, meu esposo começou a frequentar quando eu estava na outra denominação, começou a vir comigo na igreja de Deus e tudo. Mas no dia atual, hoje, ele não é um cristão. Aí é onde eu digo que meu caso é atípico. Porque jamais em toda a história alguém vai falar assim: como que funciona? Mas você pastoreia? Seu marido não é crente? Não. Meu marido, ele é crente. Porque eu posso dizer que ele crê mais em Deus do que muita gente que está dentro de uma igreja. Não que isso seja uma justificação pela situação que ele está vivendo. É um processo que nós estamos vivendo e ele está muito perto de acabar, eu creio nisso. E são situações que aqui não podemos mencionar, mas acredito que são marcas de igreja, são situações que Sim. ele vivenciou, que talvez que não seja comigo particularmente, que talvez que realmente possa ter afastado ele desse conceito hoje igreja. Mas frequentar os cultos, é o nosso churrasqueiro topíssimo. Se Exatamente. precisar dele, tem os irmãos ir lá, ele recebe muito bem. Ele fazia visita conosco, você lembra que ele foi visitar alguns irmãos com a gente? Então, ele para mim assim, mas seu esposo não importa? Não. Inclusive, todas as vezes que eu fui assumir uma igreja, antes de assumir uma igreja como Alto Boa Vista, como São Félix também, tudo eu conversava com ele. Porque ele é o sacerdote, então eu queria saber a opinião dele.
Inclusive, quando foi para me assumir a Alto Boa Vista, que eu estava um pouco receosa, eu não queria pastorear, essa realidade eu não queria pastorear, não vou mentir. Porque o pastoreio, ele traz esse peso. Mas uma vez que você entra, você também não está afim de sair. Mas enquanto você não entrar, você fala assim, eu não quero ser. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, me fizeram e tal, a denominação entrou em contato, meus líderes querem que eu assuma a Alto Boa Vista. E no meu intuito eu estava assim pensando, aí ele vai dizer assim, não, não vai assumir não, Rosângela, não vai. E ele disse, não, não vou impedir nada da sua vida ministerial, mais ou menos assim. Você que sabe, se você quiser. E tem mais, eu mexia com confeitaria, então eu estava fazendo bolos, bolo de aniversário, bolo caseiro. E ele disse, não vai te interferir nos teus bolos. Ainda falou assim, vai, você pode pastorear, cuidar dos cultos e ainda continuar fazendo seu bolo. A ideia dele, né? Então, assim, ele é a base de tudo. Ele realmente, quando ele dá essa motivação para mim, isso me dá força de continuar fazendo a obra do Senhor. É E de isso aí. entender que não é algo que eu viajo e eu nem sei se ele ouve o que, que ele ouve na rua, mas ele também não é de mencionar, ele é muito calado e reservado, é a personalidade dele. E quando fala que os opostos se atraem, é verdade, você pode crer que é verdade, porque eu É. converso muito e ele é mais calado e retraído. Se esse podcast fosse, se esse videocast fosse com o Valdemar, era 5 minutos já tinha Resolvido. resolvido, encerrado. Ah, mas Mas ele não me empata a viajar, se eu vou ministrar, se eu vou pregar. Ele só pergunta que dia que você volta, para onde você vai, ou alguma coisa assim. Não impede nada, nada, nada. Então, assim, eu vejo também que se fosse outro homem, hoje eu tenho essa mentalidade e consciência de entender que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Eu não sei se eu fosse casada com outro homem, se eu seria a pastora Rosângela que eu ter sou essa hoje. liberdade, né? Essa questão de ir e do vir. É, assim, eu quero te dizer que essa questão do atípico não é só pra senhora, né? Eu conheço algumas pastoras, algumas várias, na verdade, que não estão passando pelo mesmo processo, né? Eu vou citar uma que eu admiro também bastante, assim como a senhora, a pastora Inês de Tupinambá. Ela é pastora do Lorena Park, lá em Goiânia. Uma igreja também que, assim, surgiu, que ela sem aporte no sentido de pessoas ao lado dela, né? Construiu uma igreja, também reformou. E o esposo dela, até onde eu sei, o esposo dela não estava congregando enquanto eu estava em Goiânia no seminário, né? Mas é uma pessoa que eu admiro e respeito bastante. Nós conhecemos várias pastoras, na verdade, Divina Vitória, né? Pastora a Cláudia Moura, pastora Ruth, né? A pastora que foi a precursora aqui, pastora Ivani, pastora Lucélia em São Félix, pastora Nilza em Confresa, Pastora Leidiane, pastora Leidiane em São São José José do do Xingu. Xingu, nós temos pastora Janete, que hoje tem o seu esposo, né? Everaldo Schaefer, que é pastor também, mas ela foi pastora Querência, precursora em Querência, pastora de a Cascalheira, pastora de Cascalheira, me perdoe não, Valdirene, Valdirene, lembro. esqueci o nome, e várias outras pastoras aqui na cidade, pastora Zeli também. Temos a pastora da Palavra de Cristo, que me falta o nome. Então, assim, nós temos o crescimento exponencial de mulheres no pastoreio. E isso exponencial no interior, em cidades grandes, em proeminência também, naquilo que a gente pode chamar de mídia gospel, né? Que a gente tem em proeminência Camila Barros, Helena Raquel e várias outras pessoas. Por que eu estou citando isso? A senhora citou a questão da importância da família, do seu esposo, dos seus filhos, né? Suas filhas. Para o homem, não é que é mais fácil, mas ele tem a ideia de que ele vai prover financeiramente, segurança espiritual e segurança física. Para a mulher, ela é protegida do marido, ela é protegida do seu esposo nesse sentido. Mas quem vai à frente no campo de batalha espiritual, se assim a gente pode dizer, são as pastoras. São responsáveis pelas vidas das pessoas da família. Então, como diferenciar isso, a questão do lar e da igreja? Porque na igreja o pau pega. Em casa, abaixa, segura e fica quieto. Entende como? Como que diferencia isso, por exemplo? Confesso que isso, isso é um grande desafio, acredito para todas, Sim, né? claro. Porque toda mulher que executa um papel de liderança, desde que não seja uma pastora, ela é líder, automaticamente, às vezes em casa, ela vai querer assumir essa liderança. Mas o que que nos faz retroceder e entender? A palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a chave de tudo, ela é a base de tudo, é o alicerce da nossa vida cristã, porque não adianta eu exercer
uma autoridade na igreja, eu ser bem-sucedida na igreja, e em casa eu fazer aquilo contrário que a palavra do Senhor diz. Automaticamente eu tenho que entender que eu também preciso ter uma referência dentro da minha casa, porque senão, como que faz? Isso. Já pensou se um dia eu estiver pregando uma palavra lá e meu marido no meio do culto dizer, ela tá mentindo? Tem o famoso caso. Apesar que acredito nunca isso irá acontecer, Nunca, jamais. né? E às vezes lá em casa, qualquer situação, como que é que funciona lá em casa? Qualquer situação que eu. Porque lá em casa eu não sou a pastora Rosângela. Lá em Isso. casa eu sou a Rosângela, a esposa do Valdemar, a mãe da Sara, porque minhas outras duas meninas já estão casadas. Roseli mora na Barra, está casada, a Valéria já está casada. Então lá em casa eu, Valdemar e Sara Vitória. Então, lá em casa, eu não sou a pastora. Só que assim, tem momentos que, às vezes, não sei o quê. Aí ele, isso aí é pecado. Aí ele lembra, né? Isso é importante. Aí eu falo, agora é pecado, né? Por Isso. quê? Porque automaticamente, por mais que eu seja a mulher, eu estou ali dentro de casa, ele sabe, ela exerce um papel de liderança e ela precisa ser exemplo. Então, até ele também usa, às vezes, disso para me cobrar alguma coisa. A Exatamente. Sara Vitória usa isso aí também. A Sara já descobriu um versículo que diz: Olha, pais, não ireis vossos filhos. Olha, A Bíblia diz, viu, mãe? não provocar Então tá eles, né? desse jeito, a gente passa por isso. Passa por isso. Nós falamos sobre questão de chamado, início de ministério, falamos sobre a importância da família, a senhora contou sobre milagres, e eu quero que a senhora vá pensando em um aí para a senhora contar no final, mas eu quero que a senhora cite agora o fato da senhora ter deixado uma semente em São Félix. A senhora deixou a pastora Lucélia. Pastora Lucélia, a semente que ela não queria pastorear também, isso é Não foi interessante. bem a Lucélia, né? Não, De início, não, de início não, passou um mas, pastor antes. mas a senhora sempre entendeu e Mas pelas sempre no conversas. meu coração, sim. E no dia atual de hoje, se você me perguntar, eu também tenho no meu coração a mesma coisa. Eu entendo que líderes formam líderes. Sim. E se eu hoje, se daqui 1 ano, 2 anos, não sei, se eu tiver que sair de Alto Boa Vista, eu entendo que se eu não deixar nenhum pastor formado para assumir meu lugar, isso aqui é eu, é claro, não estou generalizando. Isso é um fracasso para o meu ministério. É aí que eu quero chegar. Porque eu quero falar sobre legado, por exemplo. E não um legado familiar, mas um legado eclesiástico. Porque nós estamos vivendo um tempo hoje, por exemplo, que as pessoas não querem. Tenho 27 anos, né? E talvez eu seja o caso atípico de querer bastante. E toda vez que eu falo isso, a senhora fala pra mim o seguinte: porque Mas você. eu ouvi esses dias, Eu não com quero os mais. ouvidos, que eu digo que a terra não há de comer porque eu verei o arrebatamento. Ele dizendo, eu não quero Eu mais não quero mais. pastorear. Ele ouvindo uma situação que eu estava vivendo, eu falei, nossa, não estou ouvindo isso do Eric. É, porque toda vez que eu falo que eu quero pastorear, ou que eu me preparo pra isso, ela fala, talvez porque você quer muito, não aconteça. Mas é lógico que é brincadeira, né? Eu sempre digo que, e não é só eu, muitos falam isso, que a maior resposta de um chamado, que alguém realmente foi chamado para pastorear, É o não é querer. quando você vira e fala, pastor fulano, Deus me livre, está repreendido no nome de Jesus, jamais quero ser pastor. Se você tem essa mentalidade, é bem provável que você Tá tenha chamado. chamado para pastor. Isso, mas a questão de legado. Então, quais características que a senhora entende necessárias para uma pessoa, primeiro, servir ao Senhor com sinceridade, né? E segundo, exercer a vocação dele. Não tô falando nem de pastorear, mas exercer a vocação dele. Quais são as características que a senhora enxerga num cristão para exercer a sua vocação? Primeiro você fez 2 perguntas. Como ser um cristão de verdade? Não, como não? Quais são as características de uma pessoa que uma pessoa precisa para viver a vocação dele? Ah, vocação, característica. Eu acredito que, primeiramente, ser um cristão genuíno e verdadeiro. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no século XXI, muita gente está entrando no ministério e não por vocação, mas por invocação. Muitos, eu falo isso de uma maneira geral mesmo, tirando do nosso contexto local, porque hoje muitos estão levando até mesmo a questão de ser pastor ou de ministério, porque eu vou pregar por questão financeira. Sim.
E muitos mesmo, tratando igrejas como comércio, como uma empresa. A igreja ela é uma empresa, tanto no âmbito espiritual como na parte administrativa. Mas a gente não podemos esquecer que é o Senhor dessa igreja, que é a cabeça da empresa. E assim, a gente está nesse mundo que nós estamos vivendo, muita gente está invocacionado. Ah, não, porque a igreja dá dinheiro e tal. Igreja não dá dinheiro. Qualquer pessoa que entrar num ministério pensando naquilo que retorno financeiro para trazer, você já é o mais miserável entre toda a área ministerial. Não se deve, jamais alguém pode querer entrar no ministério pensando, Com eu fama. vou entrar porque eu quero enricar, ou porque, por mais que a gente vive nesse interior e eu ando hoje de carro e que muita gente acredita que é um dinheiro que vem da igreja, né? É o E famoso dilema, né? Se anda de não carro, conhece. tá pegando. Se anda de a No pé meu caso não ou de sou, bicicleta, não tem fé né? para comprar um carro. Porque o carro que eu ando hoje, ele é um milagre, ele é um testemunho forte que eu Sim. vivi em Deus, de voto no altar, né? E claro que tem todo um contexto não só de Deus, mas também do meu esposo, trabalha demais, sempre foi um provedor na área financeira para essa questão. Mas assim, primeira coisa para você viver uma vocação, você tem que ser um cristão genuíno e verdadeiro. Você tem que verdadeiramente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Júnior Trovão fala sobre essa questão, às vezes eu cito nas mensagens, né? Dois chamados que Jesus faz para o ser humano, né? Venham a mim, né? Venham a mim vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele fala, esse é o primeiro chamado, ou seja, um chamado universal para toda a salvação, para toda a terra. Quem quiser vir, né, encontrará descanso para sua alma. O segundo chamado, aí ele fala, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Esse é o segundo chamado. É o chamado aonde eu falo assim, Jesus, agora eu quero andar contigo. Não, então você quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Então, para mim, isso é viver vocação. É quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego as minhas próprias vontades e decido viver a vontade do Senhor para minha vida. E decido, eu sempre digo, não existe evangelho sem cruz, né? Não existe realmente esse evangelho hoje que as pessoas, não estou aqui generalizando também, que é um evangelho coach, que é mais uma área motivacional, que é mais colocando o homem como centro, o homem não pode sofrer, o homem... Se você olhar para dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver o ministério daqueles apóstolos, né? Pessoas que morreram cerradas ao meio, outro crucificado de cabeça para baixo, outro lançado num caldeirão de azeite fervendo. Então, se homens que, como Hebreus diz assim, passaram pelo fio da espada, né? E então esse eu entendo que para viver uma vocação de Deus, você tem que ser um cristão genuíno, você tem que negar a si mesmo e deixar que o Senhor faça na sua vida. Viver os níveis da obediência que o Senhor requer de nós. E não é fácil. Se eu falar que é fácil, não é. Mas Romanos 8:28, não esqueça. Ele vai te levar pelo caminho. E quando certos pilares em nossa vida que está tão desalinhado, ele sempre vai levar para alinhar. É. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar facilmente, ele vai tratar isso na sua vida. Se você é uma pessoa irada demais, ele vai tratar isso na sua vida. Se você é uma pessoa, eu sou tímido, eu não dou conta de falar, ele vai tratar isso na sua vida. Se você é calmo e paciente demais, ele vai tratar isso na sua vida. Porque hoje quem me vê ministrando acha que eu nasci assim. Acha que Não. Se a eu. senhora falar que a senhora era tímida, eu vou, com Não, enorme respeito, eu vou duvidar. não tanto na área da timidez, mas me lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei um playback, um CDzinho para me cantar, a primeira vez. Sabe qual foi a primeira profecia que eu recebi quando eu me converti? Não. Ezequiel 2, foi a primeira. Só que hoje eu entendo que era Ezequiel, mas a irmã do ciclo de oração, a irmã do coque, disse assim: eu te chamei como atalaia dentro da tua casa. Eu te chamei como atalaia sobre essa geração. O que é atalaia? Atalaia é aquele que anuncia o perigo, né? Hoje eu entendo que eu fui chamado. O que é uma atalaia? Hoje eu entendo que eu sou aquela que grita, eu sou a pessoa, por exemplo, eu prego muito sobre caráter, sobre santidade, sobre alinhamento, sobre arrebatamento, tudo aquilo que muitos não gostam de pregar, porque se você prega sobre isso, é claro que isso é algo que a gente vai viver. Que mesmo que talvez eu não esteja vivendo, mas em algum momento eu vou ser levado a viver porque eu preguei. Mas são a geração prediluviana,
Assim, eu vi a senhora pregando 2 vezes, né? Parábola das 10 virgens. Não, a parábola das 10 virgens não. Apesar de eu ver, já ter visto a senhora pregando algumas vezes, mas geração pré-diluviana. E a senhora falando sobre Naamã, principalmente a frase que a senhora cita, né? Citei na escola bíblica esses dias, falando o seguinte: Naamã por fora ele tinha características de capitão, a vestimenta de capitão. Mas por debaixo da sua vestimenta ele estava podre, fétido, porque a sua carne estava em putrefação. Questão. Então isso marcou muito. Que quando a senhora falou sobre isso, a senhora falou sobre as máscaras caírem, né? Aqui, então isso marcou muito a minha vida cristã, minha trajetória. E por último, foi aquele dia que não teve pregação, foi a Santa Ceia, né? Não teve. Eu não preguei, ué. Não, mas assim, não o fato de eu ter pregado, mas aquele culto foi um culto assim excepcional. Excepcional no sentido de entrega de toda a igreja. Até que nesse domingo agora foi tão quase Foi quase, parecido. mas esse foi mais para um outro lado de. Foi o que eu falei pra senhora sobre a questão da expectativa, né? Mas, assim, isso marcou bastante. Isso é interessante. Porque isso vem de uma pessoa que não é perfeita, sabe? Porque não é Né? de longe, nem de longe nem de perto. Não tô julgando nem nada. Não é de uma pessoa que tem uma vida perfeita, que a família é perfeita. E isso é interessante porque literalmente Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Eu sou mais comedido em pregar. Eu sou mais comedido em pregar. Mas isso não faz com que seja indiferente o agir do Senhor da forma que a senhora prega, entendeu? Rasgado. Reza a lenda que ela quebrou uma mesa. Era um aparador de É vidro, isso, cara. desculpa, eu falo uma mesa, Nem mas com reza a lenda que ela pressa. quebrou a mesa. E a frase depois de quebrar a mesa é: Eu quebro a mesa, mas eu falo a verdade. Então, Não, foi mais ou menos. reza a lenda, histórias, histórias, nossas histórias. 20 almas, tá? Se converteu naquele dia. Naquele dia, cara, eu tava em um culto Pastor que. nem me cobrou o culto. Né, Ah, como é que não? 20 parador. almas, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas teve também um culto aqui que foi 25 ou foi 27, né? Aqui em Alto Boa Vista. Foi num 20, congresso de jovens. Congresso de Jovens. Mas pra gente finalizar, eu quero que a senhora conte o maior milagre que a senhora entende que aconteceu na sua vida e deixe uma palavra de incentivo para esses irmãos que estão nos assistindo aí agora, no seu momento. O maior milagre que aconteceu na minha vida. Ministerial, familiar ou A pessoal? gente está com tempo, mas escolhe alguns e pode ir contando. A realidade é até difícil mencionar hoje um específico, porque são milagres que acontecem na área familiar, tem milagres, na Sim. área pessoal, financeira, realizações, tem milagres. Livramento, né? Ministério, eu contei um milagre que foi a questão de São Félix, só que dali foi um milagre. Né? Livramentos que a gente já passou, acidente de carro que eu tive, estava indo pregar, dali foi algo assim muito extraordinário. Sua mãe estava dentro do carro. E o carro capotou por 4, 5 vezes. Eu ia pregar numa unção profética em Rio Verde, Goiás. E eu me lembro desse carro capotando. E eu lembro, porque quando ele virou, ele bateu, eu já sabia. E eu me lembro de eu falar simplesmente. Eu orava do jeito que eu estava com as mãos volantes. Eu falava: Senhor, nos cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue. E o carro parou no sentido de sair. Eu estava do jeito que eu estava, sem sair do lugar. O cinto preso, sua mãe que a porta ainda abriu e Deus deu um grande livramento que se capotasse mais uma vez, as pernas dela quebrariam, porque já estava pro lado de fora. E assim, todo mundo com aquela coisa, e você vai voltar, como você tá? E eu falei: não, eu vou lá em Rio Verde pregar. Eu entrei dentro do ônibus, da Barra do Garça, fui pregar, e Deus fez coisas extraordinárias. Porque uma das coisas que eu sempre digo é sobre a resistência que toda pessoa que tem chamada ela precisa ter, né? E como eu disse ontem também no culto, Deus não dá nada para menino. Menino não sabe administrar. Deus dá coisa para quem sabe administrar. Ele vai nos levar a viver o nosso chamado. Só que ele vai também esperar uma resposta de amadurecimento da nossa parte. Então tem certas situações que eu já passei no meu passado que se eu passar hoje elas não me influenciam mais. Uhum. Hoje, as pessoas às vezes entristecemos, até oramos, até choramos a respeito do assunto. Como toda pessoa que tem ministério, ele sempre vai ter Judas no caminho dele, ele sempre vai ter pessoas que vão trair ele, que vão realmente estar do lado dele, que vão realmente
é aquela situação, não existe um pastor que uma ovelha não vai falar mal dele. E eu tenho essa consciência hoje. E isso atrapalha meu ministério? Não atrapalha mais. Hoje, nos dias atuais, não. Entristece? Entristece. Principalmente se vir de pessoas que, às vezes, a minha expectativa era grande na pessoa. Grande, assim, de entender que a pessoa era uma pessoa que tinha uma capacidade de ter uma liderança e tal, mas não abala. Ai, eu vou. Ai, meu Deus, isso vai abalar meu ministério, vai abalar a questão de eu ser pastora? Não. Como essa camiseta, eu gosto muito dela, foi um congresso que nós tivemos, identidade. né? Hoje eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei em quem eu sou chamado. Eu também já tive dúvidas do pastoreio feminino, mesmo sendo uma pastora mulher. Eu também já tive momentos de orar e dizer, Senhor, realmente as mulheres foram chamadas para pastorear? E eu pastoreando, né? Senhor, realmente. E aconteceu um fato, posso falar? Fica à vontade. Aconteceu um fato de uma situação aqui em Alto Boa Vista, em uma pessoa que foi à igreja. E essa pessoa, de uma raiz mais religiosa, não aceitava pastoreio feminino, mas ela foi só visitar, né? E ela, com aquela resistência, mesmo que ela foi visitar porque alguém chamou, com aquela resistência, naquele dia quem pregou fui eu. E a pessoa, o que que o Senhor fez? Abriu os olhos espirituais dessa pessoa, da visitante que estava na igreja, e ela conseguiu ver a glória de Deus que estava toda em volta de mim enquanto eu pregava. Naquele momento ela começou a chorar e ela pediu perdão ao Senhor e disse que jamais, nunca ela falaria hoje de uma pastora mulher. É assim, no período bíblico não lembro, também não sou uma pessoa expert nisso, talvez eu tenha que estudar mais, mas a pastora Ideide de Tupinambá, ela tem o TCC dela do mestrado é baseado em pastoreio feminino, super indico, depois vai aparecer aqui para vocês até o Instagram dela, mas eu quero que as pessoas que nos assistem, a senhora, Paulo cita dois nomes femininos, né? E não estou falando de Priscila, que alguns entendem que a igreja de Corinto era na casa deles, de Áquila e Priscila. Mas ele fala assim: rogo-vos a Sintique e Evódia que auxiliem no processo. Eu não me lembro de qual igreja, não sei se é na igreja de Corinto, mas num processo de uma igreja, de um auxílio feminino para a estruturação de uma igreja. Talvez seja essa a única passagem que eu me lembro de algo de mulheres na liderança. Mas o contexto cultural era diferente, né? E a gente entende. Sim, Vamos tirar a questão do gênero. O Senhor chama pessoas a trabalhar para o seu reino, em prol do seu reino. Ele usa, não que ele usa, mas ele tem momentos com mulheres importantíssimos na Bíblia. A mulher samaritana de João 4, né, do 18 ao 24, 23, que é chegado o tempo e a hora chegou em que os verdadeiros adoradores, e ele não cita homem ou mulher, o adorarão em espírito e em verdade, mas também não está fazendo menção a trabalhar, certo? Nós vemos um livro ou dois que contam histórias cujas personagens principais são mulheres, Esther e Ruth. Esther e Ruth. Lógico que tem a figura de Cristo em Boaz, em outras pessoas, mas em outra situação. Então nós vemos as mulheres e a importância da mulher. Débora como juíza, certo? Então nós temos ali foi várias. algo que quebrou uns paradigmas, hein? Sim, Débora como Porque ela era sacerdotisa isso. e profetisa e profeta. Se Débora como juíza e do período dos juízes. Raquel, que pastoreava ovelhas, literalmente, que Sim, era um exercício feito somente por homens. exatamente. E por aí vai. Só que assim, eu vejo na cultura, na época que Jesus veio, hoje olhando, era uma cultura machista. A gente tem que entender. Patriarcal. Isso, as mulheres ao ponto que Paulo vai dizer para uma certa igreja que as mulheres não falassem, não ousassem a fazer perguntas, mas que os maridos ensinassem em casa, É porque na né? verdade faltava a questão da instrução mesmo, porque os homens eles eram E aí é levados, onde entendeu? até algumas denominações usam isso, Até que a hoje, né, mulher que a mulher não não pode pode falar. nem falar, né? Que a mulher não pode pregar e tal, e Muita tudo bem, religiosidade tranquilo. nesse sentido, né? Mas o que que acontece? Era uma cultura daquela época. Agora, vamos imaginar que Jesus viesse hoje, na nossa cultura, aonde a mulher já vota, aonde a mulher entrou no mercado de trabalho, aonde a mulher hoje exerce liderança. A pergunta é: Jesus chamaria hoje as mulheres para fazer parte da comissão dos 12 discípulos? Eu não sei No se para nosso? fazer parte da comissão dos 12, mas trabalhar com ela sim. Com certeza. Tem um Naquela livro, época que elas já não podiam muito, as mulheres ajudavam sim, financeiramente
vendiam queijo, eu não sei o que, coisas até da fazenda. Aquilo que elas produziam, né? E isso para ajudar no ministério de Jesus. No caso, por exemplo, tem um livro que ele é extremamente interessante, que é o Evangelho, o Jesus que só elas viram, salvo engano o nome do livro. Por quê? Jesus, ele vem e ele trata com os marginais da sociedade, não as pessoas que roubavam, mas aquelas pessoas que estavam à margem, como à beira de um rio da sociedade. Então ele auxilia os pobres, os órfãos e as viúvas. Tanto é que Tiago diz isso, Tiago, irmão de Jesus, na sua carta. Quem quer que cuide ser religioso, a verdadeira religião é essa. Assistam os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Certo? Então ele vem para as pessoas que são marginalizadas, né? Para uma sociedade que esquece. Então ele vai e tem encontros com mulheres. A mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, Marta e Maria, a mulher do Vale de Alabastro, Maria então, Madalena. Maria Madalena. Então, o própria questão de quando a Maria, sua mãe, está grávida, e João Batista ainda né, seu primo, reconhece a Cristo ainda estando no ventre, isso é interessantíssimo. Então, assim, ele tem esse relacionamento com as mulheres para mostrar, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, e há um Jesus que elas viram, porque no meio de uma multidão onde todos o tocavam, a mulher do fluxo de sangue tocou e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Isso é importantíssimo, interessantíssimo, né? E pra gente finalizar, partir para o final, quero que a senhora deixe uma mensagem de vida cristã, de incentivo para os irmãos que nos assistem, para as irmãs que entendem que são chamadas ao ministério que nos assistem. Eu parou para pensar isso. Existem mulheres que se espelham na senhora para em algum momento se tornar pastoras. Acredito. Né? Jovens, adolescentes que olham para a senhora, né, e falam assim: nossa, eu quero me tornar uma pastora. Eu tenho esse chamado. Então, a senhora deixa um incentivo para todos que nos assistem nesse momento. Pode ser coaching agora, eu deixo. Ah, Desculpa, irmãos. Desculpa. quando eu comecei a me envolver em ministério, meu pastor, você vai lembrar, ele sempre falava esse versículo pra gente. João 15:16, Gente. né? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei, né? Para que vai e dê fruto, esse fruto permaneça. Então, primeira coisa que você que me ouve tem que entender é que o chamado não é seu, não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. Porque a realidade foi o Senhor que escolheu. Não é uma coisa que eu decidi. Eu decidi aceitar a Jesus e escolher que o Senhor fizesse parte da minha vida. Agora, o Senhor olha para mim e diz: mas eu tenho um chamado na sua vida. Aí ele diz assim: eu vos chamei, vos nomeei para que você vá e dá fruto, esse fruto permaneça. Né? Então, assim, é a resposta. A palavra que eu tenho é você que decide. Você pode passar 20, 30 anos, chegar diante de Deus, se Jesus não voltar, falecer e tal, e você ter que prestar conta de uma resposta que você não quis dar. E isso aí muita gente vai passar por ela. Então, assim, eu tenho muito isso dentro de mim que queima meu coração. Então eu falo assim: Senhor, o que eu puder ser útil pelo reino de Deus hoje aqui na terra, vivendo a situação que nós estamos vivendo, o que eu puder ser útil para levar mais e mais pessoas a Cristo, para ensinar o caráter cristão, porque não é só falar eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, porque muita gente, eu digo isso e prego e afirmo, muitos crentes que estão dentro de igreja, eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno. Por quê? Porque eles estão dentro de igreja, eles têm a Bíblia Sagrada, eles ouvem a pregação, o joio e o trigo ouvem a minha pregação, o bode e a ovelha ouvem a minha pregação. A questão é que a ovelha que ouve a pregação, ela suporta Conhece a voz do seu né? pastor. Conhece a voz do seu pastor, tem muita coisa. O trigo, ele gera fruto e o joio vai continuar no mesmo lugar, o bode vai espernear no mesmo lugar e não vai aceitar a mudança. Então, assim, o que eu tenho para falar é: dê uma resposta a Deus pelo teu chamado. Ah, eu não sei falar. Jeremias também falou a mesma coisa. E ele disse assim: eu formei a boca do homem. Então não tem problema. Moisés disse assim: ah, eu sou duro nas minhas palavras, a minha boca é pesada quando falo, ou seja, as minhas palavras são.
Ele falou assim, quem fez a boca do homem, Moisés, né? Para Jeremias ele disse, antes que tu formasse no ventre, eu te chamei, te conheci. Então isso é muito forte. Então a questão é você que decide dar uma resposta. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Você pode mesmo estar me ouvindo agora nesse exato momento, seu coração está, né, palpitando, porque você entende que tem um chamado, e você pode passar 2, 10, 20 anos sem querer viver o seu chamado. Aí tem uma coisa, Deus respeita? Respeita. Deus vai respeitar. Você quer viver, só que você também vai ter que viver a consequência De não de fazer. dizer não para Deus, que eu acho que é mais forte. Alguém pergunta e diz assim: o que é pior? Sofrer fazendo a obra ou sofrer sem fazer a obra? Porque todos os dois você vai sofrer. Uhum. Eu falo, o pior seria não fazer a obra. Porque é muito gratificante, porque a própria Bíblia diz que a gente deve se alegrar e regozijar no sofrimento que é por Cristo. Se eu souber que o meu sofrimento que eu estou sofrendo e as injúrias, calúnias ou algumas coisas que eu venho a passar é por amor a Cristo, é que para que mais pessoas alcancem a Cristo, porque assim, você olha hoje, todo mundo gosta de falar da história de Jó. Todo mundo gosta de pregar. Eu estou numa prova igual a Jó. Mentira, meu irmão, não tem ninguém hoje, humanamente falando, talvez que suportaria uma prova como aquela. Né? Ele estava lindo, vivendo a vida dele maravilhosamente. Deus olhou para ele e deu um elogio. E o Síndrome de diabo ouviu. para-raio. E disse: olha, meu servo Jó, que lindo. Aí o camarada entrou numa fria e foi passar pelo estreito. E hoje a integridade de Jó é referência para as nossas vidas. E mesmo na nossa meninice, na nossa ignorância, a gente fala: não estou na prova de Jó, mas eu sei que meu Redentor vive. Aí a gente usa a palavra, ele vai me levantar em meu favor e vai dar tudo certo. Beleza. Mas se Jó pudesse falar hoje, ia dizer assim: você jamais viveu o que eu vivi. E a questão de toda Mas Jó viveu, sofreu por amor a quem? Amor a Cristo, vamos dizer, não naquela época, mas amor ao Senhor, a integridade, ao ponto que a própria família, que é a esposa, que serviria de amparo e auxílio para ele, diz assim: o que vale tua integridade, homem? Amaldiçoe logo. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: tu fala como uma louca. Ou seja, Jó entendeu, ele servia a Deus não por aquilo que ele poderia se beneficiar no relacionamento que ele tinha com Deus, mas por aquilo que Deus era e acabou. Se fosse para ele morrer dentro daquela cova de cinza, ele ia morrer. Aí Jó virou o quê? Referência, porque os 3 amigos foram lá, né? Abençoar a vida dele depois, teve toda aquela consequência. Então, a sua resposta ao chamado e aquilo que você vai viver é referência para aqueles que estão te olhando, né? Então, sobre a minha vida hoje, eu sei do peso da responsabilidade de qualquer consequência que eu venha, qualquer atitude que eu venha a tomar. Quantas pessoas eu lanço fora de um propósito de Deus? Então, assim, quantos ministros hoje caídos, e nenhum de nós estamos imunes a viver isso, quero deixar bem claro, não é que eu sou Mulher Maravilha, longe de mim. Eu sou pó e cinza, meu irmão, e tentando defeito. Mas, longe de mim. Mas o que acontece? A questão é quantos ministros hoje que caíram e levaram muitas pessoas nessa queda. Porque pessoas olhavam, ele era uma referência. Então olhava e ninguém esperava aquela atitude. Então saiba de uma coisa, o chamado ele traz esse peso. Só que ao mesmo tempo você ver alguém que aceitou a Cristo, olha para você como referência, e você depois vê essa pessoa gerando frutos, fazendo a obra de Deus, vivenciando o seu chamado, isso é gratificante. É gratificante. É aquela frase dos moravianos, que eu gosto mais dela, que o cordeiro receba, né, o sacrifício. Que ele receba como recompensa todo o sacrifício que ele gerou. Então é isso que eu acho que Deus requer de nós, e nós realmente precisamos entender isso. E lembre de Romanos 8:28, na hora que você estiver na prova, pega aquela prova e diz assim: essa prova vai cooperar para quê, Deus? E ele vai te dar a resposta. Talvez não naquele dia, mas depois de 22 anos como eu, ele vai te dar a resposta. E você vai entender muita coisa, né? Vai, É hoje eu engraçado, entendo. é engraçado perceber isso, hoje eu entendo. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele, que ele perde a esposa, já é um pastor senhor de idade, falando sobre a questão de exemplo, de incentivo.
E lá nos Estados Unidos não é tão igual ao Brasil que falece hoje, você prepara o corpo e à noite já tá velando, na madrugada já tá velando, não. Tem todo um processo e tal. E aí, passado um tempo, vamos dizer assim, que o primeiro final de semana após o enterro da sua esposa, ele sobe ao púlpito para pregar. E é engraçadíssimo, mas não como de sorriso, é cheio de graça, literalmente, graça do Senhor o vídeo. E quando ele sobe para pregar, ele pega o microfone e ele diz a seguinte frase: eu tinha tudo para não pregar hoje, eu tinha tudo para não trazer a palavra do Senhor hoje, mas qual seria a graça do Senhor em não glorificá-lo em meio à minha dor? Porque aqui na terra Uau. porque aqui na Terra vai ser o único momento, e eu até me arrepio, que a gente vai ter a oportunidade de glorificar e adorar ao Senhor em meio ao sofrimento. Porque quando a gente estiver no céu, nós só vamos cantar santo, santo e glorificar ao Senhor, e não haverá mais pranto, e nem tristeza, e nem dor, e nem choro. Nossa, lembrei agora da morte da minha irmã, né? Sua mãe Que levanta a mão, que é o relato que todo mundo conhece. O isso pessoal, quando aí, lembra do velório, não lembra da tristeza. As pessoas, quando contam, sendo elas cristãs ou não, lembram do quê? Que quando ela tem a notícia, eu vou falar de fora, a senhora conta de dentro, né? Quando tem a notícia de que realmente ela faleceu, porque quem estava com ela ficou paraplégica, né? A menina que estava com ela. Então, o que que sua mãe faz? Ela não, assim, teve a tristeza, mas ela não se derrama em choro. Qual que é a primeira atitude dela? Diz que ela estava sentada. Ela se levanta, ergue as mãos e diz: glória a Deus. ela bem não se levantou. É porque o rapaz foi buscar ela para levar no posto de saúde, Ah, falando que ela teria sofrido um acidente. Só que a realidade, minha mãe já estava em oração. Naquele dia ela foi para o culto, levou minha sobrinha de 11 anos para o culto. Minha sobrinha foi dormir, ela disse para minha sobrinha: ó, minha filha, vamos orar pela sua mãe. E tudo que acontecer, vamos dar glória a Deus. Minha mãe não sabia que ela já tinha sumido, ninguém contou para ela, só que o Espírito Santo sempre foi muito testificado na vida ministerial da minha mãe, na oração. Então, quando ele foi buscar, meu pai queria ir também, ele falou: não tem vaga, porque inclusive ele foi numa daquelas. Era uma montana que só cabia duas pessoas, e quando ela entrou dentro do carro, quando virou ali no chapéu do couro ali, ela virou para ele e disse: pode me falar, ela está morta, não está? Ele disse: ô, dona Ceice, lamentavelmente a senhora perdeu uma filha. Então, dentro do carro, ela levanta as mãos e diga: glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Esse homem que foi buscar minha mãe até hoje, a mente dele, ele falou que nunca viu aquilo, que ele não tem medo de muita coisa, mas a oração da minha mãe, ele disse que tem muito medo, que ela é muito estranha. Mas o que é isso? É uma integridade de uma vida cristã. saber que em Inclusive, tudo no nós meio devemos do dar graça. velório, todo mundo chorando, alguém chega em mim e fala assim: canta aquele hino que ela gostava. E a realidade eu não queria cantar, porque eu também estava chorando. Era minha irmã, eu sou a caçula, é minha irmã do meio, e eu tenho minha outra irmã, que é a Adriana, né? Então a Rosana que faleceu. Então, assim, vendo os meus três sobrinhos, isso rebenta o coração de qualquer pessoa, ainda mais um de 3 anos. Né? É, E que os é o que não outros dois, conviveu. por mais que o de 3 anos eles não tinham muita consciência, levaram ele para ver e tudo. E os outros dois chorando muito em pranto. E aí eu falei: não, então tá bom, minha chorando, eu vou cantar. Eu respirei, eu lembro, porque eu sabia que ela não estava ali, não era para ela, mas as pessoas queriam ouvir. E aí eu respirei, pedi o Espírito Santo que desse muito equilíbrio e eu comecei a cantar o hino da Ludmilla Ferber, que ela gostava muito. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando, foi um chororô, o teu coração. Então, assim, e aí nesse momento eu fiquei de olho fechado. Quando eu dei um aberto, assim, minha voz falhou, eu fechei o olho e continuei, fui até o final, dei todo o hino. E naquele momento o caixão fecha e vai. É a despedida, E né? assim, nós fomos marcados por uma chuva muito grande, um arco-íris na hora que ela saiu, inclusive foi algo assim. Então, tem muitas experiências que acontecem com a gente. Mas foi uma situação assim. Então, assim, a minha mãe também ela é um exemplo de fé. E não que eu seja como a minha mãe, aliás, eu não sou. Inclusive, eu sempre falo que eu queria ter um dedo, assim, a unha do dedo mindinho, pelo menos, de fé dela. Mas, assim, já conquistei muita coisa, porque não é só questão de ser pastora.
é questão do ministério, de ministério de sinais, de prodígios, da maneira que Deus me usa para curar enfermos, da área profética, da profecia e tantas coisas que acontecem no meu ministério. E assim, quando teve uma época que eu trabalhei na itinerância, então eu ouvia demais isso. Irmãs me abraçavam no final do culto. Paz do Senhor, nossa, que bênção. Como que eu faço? Eu queria tanto ser usada como Ah, você. Aí eu só dizia assim, minha irmã. não queira viver o que eu vivi. Aí eu lembrei das palavras de Jesus: você pode beber o cálice que eu bebi? E isso aqui não é sendo como referência que todo mundo que tem um chamado vai passar o que eu passei. Não. Deus me trouxe a passar todas as coisas que eu passei para se formar em mim o que eu sou hoje. Então, a maneira que Deus vai usar para formar você, eu não sei. Mas Deus é um Deus que Vai trabalha. te forjar. Vai forjar. A forja. Vai É isso aí. forjar. Mas tá bom. Bem, nós tivemos hoje essa conversa, para mim foi edificante. Foi gratificante, porque por mais que a gente participe um pouco da vida das pessoas, nós estamos, como nós dissemos, no interior do interior de Alto Boa Vista, não, mas no interior do interior do Mato Grosso, né? Durante muito tempo essa cidade esteve no Vale dos Esquecidos. Nós Ah, Deus tem passamos. promessa grande. Deus tem promessa grande e Deus cumpre, né? Todas as coisas. Eu quero lembrar você que você tem a oportunidade de conversar sobre todos os assuntos, ouvir sobre todos os assuntos. Porque na IDB a gente pode falar sobre isso. Na IDB a gente pode pensar sobre isso. Venha fazer parte, venha nos visitar. Nós temos alguns momentos e deixe-me falar, né? A Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venha, você que está cansado e sobrecarregado. Nós não temos o poder de aliviar o seu fardo. Se eu fiz... Ah, não, deixa eu lembrar aqui, ó, daquele versículo. Ah, Quem que disse, pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Era Jerusalém? não, da Galileia. Isso, Eu não pode lembro vir agora. alguma coisa boa da Da Galileia? Galileia, acho que era, mas vai lá, De um vai. desses três. Aí Jesus disse, vem ver, um discípulo disse, vem ver, né? Talvez você está olhando assim, pensando, será que tem alguma coisa boa nessa igreja, em Alto Boa Vista, Igreja de Deus no Brasil? Irmão, eu te convido, vem ver, Venha ver. venha ver o que Deus está fazendo. Venha ver E e vai venha ser um ouvir prazer. relatos, né? Você vai ouvir grandes coisas. Fique Amém. tranquilo. Deus tem algo para você. Na IDB você pode ser feliz também. Deus tem algo para você. Amém. Deus abençoe. Obrigado.